O caminho para que você obtenha resultado, de fato, é o passo a passo. Porque não adianta nada eu fazer uma cirurgia e não trabalhar a minha Uhum. cabeça. Não adianta nada eu fazer a cirurgia se eu não fizer uma reeducação alimentar, se eu não praticar atividade física. Por quê? Porque o efeito da cirurgia vai sumir com 1 ano e meio. Uhum. 1 ano e meio, o efeito da cirurgia vai deixar de existir. Sim. Né? Por isso que há necessidade de se trabalhar muito bem antes. Bruno, Rodrigo, por falar em um efeito da cirurgia, Opa. da bariátrica, quando nós iniciamos a cirurgia bariátrica, na verdade a cirurgia bariátrica já é antiga, né? Começou na década de 1950. Caraca. É. Começou fazendo umas cirurgias meio assim, era salvadora para aqueles obesos mórbidos, Aham. daqueles que tinham que ser carregados de um lugar para o outro com guindaste. Quilos mortais. Quilos mortais, exatamente. E naquelas condições, fazer uma cirurgia que era salvadora no sentido de colocar, diminuir, assim, de uma maneira, excepcional o tamanho do intestino. Uhum. Praticamente o alimento entrava pelo estômago, já Já ia saí já já. ia para a saída para não absorver. Claro que isso estava relacionado com um índice, de risco de morte bastante grande, Aham. Uhum. tá. Isso começou na década de 1950. Mas não evoluiu muito por causa das dificuldades que tinham. Até que na década de 1970 a técnica foi se aprimorando, as técnicas derivadas mais modernas, né, foram sendo incorporadas. Na década, principalmente 1980, 1990 começou mais, e aí basicamente ficaram com 2 cirurgias principais, né, que era a cirurgia tal de escopinário e a cirurgia de capela, que foram as principais cirurgias. E hoje as cirurgias que nós temos hoje derivam dessas operações. Uhum. Mas ela ganhou uma grande força mesmo a partir do torno do ano 2000 para cá, até mesmo pelo entendimento melhor da função das cirurgias. E várias pesquisas foram realizadas, porque inicialmente se achava que a cirurgia ela funcionava porque você diminuía o tamanho do estômago, ou funcionava porque você desviava o intestino. Todo mundo falava: como é que a cirurgia bariátrica funciona?" "Ah, funciona porque eu diminuo o tamanho do estômago", né. "Ah, funciona porque eu faço um desvio do intestino". Uhum. Hoje se sabe que o principal motivo pela qual a cirurgia bariátrica funciona é o fator hormonal. Ih, Hum. já Não, mudou, entortou a cabeça Caraca. aqui. Mudou. E acaba sendo o fator hormonal. E o que se descobriu é que na cirurgia bariátrica, vários hormônios que normalmente eram secretados em menor proporção pelo intestino, passam a ser secretados em uma maior quantidade. Hum. Hormônios produzidos pelo intestino, Uhum. Sim. tá. E esses hormônios produzidos pelo intestino passaram a ser estudados, Uhum. bem mais estudados, esses hormônios produzidos pelo intestino. Quais? Grelina? Então, a grelina, você falou muito bem, é um hormônio produzido pelo estômago, Uhum. né, e a grelina, ela dá fome. Quando Aham. você faz a cirurgia e você desvia o estômago, né, na cirurgia do bypass, né, que é aquela que você deixa o estômago pequenininho, Uhum. ou no sleeve, que é aquela cirurgia em que você retira boa parte do estômago, a parte do fundo do estômago é retirada, então a grelina desaparece, a Sim. pessoa perde a fome. Esses são os hormônios, a grelina é um hormônio produzido pelo estômago. Agora, pelo intestino, são uma classe de hormônios chamadas incretinas. Hum. Incretinas, ela tem um efeito exatamente o contrário da insulina. Porque quando você tem uma resistência maior à insulina, isso está relacionado à obesidade, está relacionado à Uhum. hipertensão, está relacionado ao diabetes, está relacionado a uma condição chamada síndrome metabólica. E essa insulina com uma resistência maior, ela causa 3 coisas. Ela dá fome, impede da pessoa eliminar a gordura e, além disso, ela faz o depósito de gordura. As incretinas fazem exatamente o contrário. Nossa. Quando você faz a cirurgia bariátrica, o intestino secreta a incretina.
E a incretina faz o quê? Ela tira a fome, ela elimina a gordura e impede o depósito de gordura. Oi. Exatamente isso. E aí passaram a estudar bem as incretinas. Quais são as incretinas? É o GLP, é o GIP, PYY136, o 336, enfim, são várias classes que compõem essas incretinas. E essas incretinas, elas promovem o emagrecimento da pessoa por intermédio da cirurgia. Aí falou, poxa, então se eu pegar essa substância e injetar direto na pessoa, ela vai ter um efeito semelhante? Falou, é. E aí que foram surgindo as canetinhas. Não, peraí. Não, essa história aí foi boa, hein? Eu falei, ele vai chegar em algum lugar. Eu Ele tava, chegou. assim, eu Uma tava, máquina. eu tava cogitando. Você não posso dizer que eu tinha certeza que ia parar ali, mas... Mas aí, Caraca. a primeira, vamos dizer, né, é uma incretina chamada de liraglutida. Tá? Liraglutide é um análogo do GLP-1. Né? GLP, o que significa? É glucagon-like peptides, um peptídeo semelhante ao glucagon. Você sabe que no nosso organismo, todas as coisas tem o inverso, né? Uma coisa ou outra. Você tem aquilo que põe a glicose para dentro, tem outro que tira a glicose, tem isso que faz aumentar a gordura, outro que faz diminuir a gordura. Né? E você tem dois hormônios exatamente opostos, um é a insulina, outro é o glucagon. Tá? Isso acontece em tudo. Você pode notar, no nosso corpo é assim. Né? Bom, se você for ver na natureza, tudo é assim. Né? Você tem o dia, tem a noite, tem a vida, tem a morte. Isso é importante, porque você tem um equilíbrio entre essas coisas. No caso desse glucagon-like peptide, peptídeo semelhante ao glucagon, ele faz exatamente o contrário que a insulina faz. E ela começou a ser utilizada de uma forma comercial. Né? E o primeiro, não sei se é o primeiro, mas um dos primeiros que surgiu tem um nome comercial de Victoza, que é um liraglutida. E começou a dar resultados assim bons, só que tinha que ser aplicado todo dia. E aí eles foram aperfeiçoando. Depois apareceu a semaglutida, que fez sucesso, porque ela pode ser usada semanalmente. O nome comercial dele, acho que todos devem saber, chama-se Ozempic, tá? Que é um derivado, é a liraglutida e esse é o semaglutida, tá certo? E hoje, que temos, vamos dizer, por enquanto pelo menos, porque daqui a pouco vai surgir outras coisas, o mais moderno que nós temos hoje é o Monjaro. De mês em mês. Você dá uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Mas o Monjaro, ele tem um efeito melhor do que o semaglutida. O Monjaro o nome científico dela é a tirzepatida. Ela tem um efeito melhor. Por quê? Porque ele não é só o GLP, ele tem o GLP e tem o GIP junto. GIP é um outro tipo de incretina. Então, ele tem dois tipos de incretina juntos. Enquanto a semaglutida, que é o Ozempic, ele causa muita náusea. Aliás, se a pessoa não tiver náusea, é porque não está tendo efeito do medicamento. Já fica a dica aí. Gostou desse corte? Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal, hype esse vídeo e nos siga no @conversariapod. E aqui, ó, tá aparecendo o episódio completo para você assistir e ter mais informações de uma forma mais completa. Beleza? E para você que clicou e não dá para assistir é porque você ainda não é membro do nosso clube. Então torne-se membro para você ter acesso a todas as lives exclusivas só para membros.